Vimos então o teste para determinar, por meio da segunda derivada, se a concavidade é para cima ou para baixo no gráfico de uma função. Vamos agora fazer um exercício prático para compreender melhor esse conteúdo. Aplicando o teste da concavidade na função f de x igual a 2x ao cubo mais 1, determina os intervalos abertos nos quais o gráfico é côncavo para cima ou para baixo. Então vamos utilizar lá o teste da concavidade por meio da segunda derivada e vamos determinar nesta função quais são os intervalos abertos no quais o gráfico tem a concavidade para cima ou para baixo ou vice-versa. Então, primeiramente, começamos a calcular as derivadas. Nesse caso, a primeira derivada desta função aqui, f, que vai nos dar 6x ao quadrado, e a segunda derivada, que é a derivada da derivada, neste caso, derivando aí a primeira derivada, vamos ter a segunda derivada, que vai nos dar 12x, tá? Todos os cálculos da primeira e da segunda derivada, tanto nesse exemplo quanto no próximo exemplo, deve ser realizado por vocês, tá? No caderninho aí, fora essa videoaula. Uma maneira inteligente de saber quais são os intervalos com concavidade para cima ou para baixo é encontrar primeiramente o ponto ou os pontos de inflexão, pois são onde acontecem as mudanças de direção na segunda derivada, ou seja, onde acontece a mudança de concavidade para cima ou para baixo. Então, primeiramente, você calcula os pontos de inflexão, é onde a segunda derivada não está definida ou é igual a zero. Depois, você divide os intervalos e aí basta fazer uma testagem simples, escolhendo qualquer elemento daquele intervalo para determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Não entendeu? Vai entender melhor agora. Para isso, basta perceber primeiramente que a derivada segunda é igual a 12x. Essa função 12x ela está definida para todos os elementos da reta numérica. Os únicos pontos de inflexão será aonde essa derivada segunda é igual a zero. Ou seja, eu vou pegar essa derivada segunda, a f duas linhas, e igualar a zero. Nesse caso, eu vou resolver 12x igual a zero, que a única solução é onde x igual a zero. Ou seja, x igual a zero é o único ponto de inflexão neste gráfico. Então, nesse caso, só vai existir dois possíveis intervalos. O intervalo à esquerda do x igual a zero e o intervalo à direita do x igual a zero, porque serão aonde o gráfico da função mudou de concavidade. Sabendo que x igual a zero é o ponto de inflexão no gráfico da função, agora basta fazer essa separação da reta numérica em dois intervalos e fazer a testagem aleatória para elementos que você escolher. Aqui eu fiz uma tabelinha e eu sugiro muito, faça essa tabelinha que vai ficar muito fácil. Coloca exatamente com os termos que eu coloquei aqui. Primeiro você divide os intervalos, nesse caso são só dois intervalos, mas se tivesse três possíveis intervalos, eu ia dividir os três intervalos aqui. Então eu tenho o intervalo à esquerda de zero, que é do menos infinito até zero, o intervalo à direita de zero, que é do zero até mais infinito, lembrando que são intervalos abertos, tá? Não acrescenta o zero. E aí eu vou escolher um valor de testagem. Você também vai escolher. Eu escolhi nos valores menores que zero, eu escolhi o menos 1. Você pode escolher qualquer número, menos 2, menos 3, não interessa. E à direita de x igual a zero, que é o intervalo de zero até mais infinito, eu escolhi x igual a 1. Eu escolhi valores pequenininhos para facilitar a minha conta. Agora eu vou olhar qual é o sinal da minha segunda derivada. Lembrando que se a segunda derivada for positiva, concavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, concavidade para baixo. Não pode ter a derivada igual a zero, porque a derivada igual a zero só aconteceu no ponto de inflexão, que é exatamente o zero. Então, calculando a segunda derivada no menos 1, eu tenho menos 12, negativo. E se eu calcular a segunda derivada no 1, eu tenho 12, que é positivo. A conclusão, no intervalo de menos infinito até zero, como a segunda derivada é menos 12, a concavidade é para baixo. Já no intervalo de zero até mais infinito, como a segunda derivada aplicada no 1 é igual a 12, a sua concavidade é para cima. Tudo isso pode ser conferido também no gráfico aqui à direita. Observe que à esquerda de x igual a zero, né, do ponto x igual a zero aqui, ó, nós temos o seguinte, nós temos que nesse intervalo o gráfico tem a concavidade para baixo. Na hora que eu olho à direita de x igual a zero, a concavidade no gráfico é para cima. E no ponto x igual a zero, existe o ponto de inflexão, aonde mudou de concavidade para baixo
para cima posteriormente. Então esse aí foi o nosso exercício prático que nós resolvemos aqui juntos para você entender como utilizar a segunda derivada para verificar se a concavidade é para cima ou para baixo. Finalizamos assim o nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro objetivo, que é entender por meio da segunda derivada aonde a concavidade é para cima, para baixo e também encontrar seus pontos de inflexão. Agora vamos entender a como utilizar a segunda derivada para encontrar aqueles máximos e mínimos relativos.